Paz de Cristo sobre a sua vida. Nós temos aqui uma palavra da parte de Deus que veio ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar com você também. Nós vamos falar sobre a história de Gideão e as lições que a gente pode aprender com esse homem de Deus. Está lá em Juízes, no capítulo 6, verso 2. Depois eu vou ler do verso 11 ao 16, que diz assim: Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. E do 11, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abisrita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aí Gideão disse: Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que concedeu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Disse o Senhor. Aí Gideão: Ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Aí disse o Senhor: Eu estarei com você, e você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. Olha que palavra poderosa da parte do Senhor. Aqui, no livro de Juízes, o que a gente vai observar é o seguinte: que o povo de Israel, depois deles terem sido libertos lá do Egito, das mãos de Faraó, passou um tempo, Deus deu orientação ao povo, os líderes orientaram o povo a se manterem fiéis na presença do Senhor, e eles não fizeram isso. Eles se corromperam e eles desobedeceram ao Senhor. Por isso, Deus permitiu que um povo, de uma outra nação, viesse guerrear com Israel e vencer Israel e então passar a dominar sobre Israel. E os midianitas dominaram durante 7 anos. Os midianitas eram um povo forte, era um povo cruel, era um povo muito terrível. E quando eles vieram como se fosse mesmo para devorar a nação de Israel. E o povo de Israel, para poder comer, eles tinham que colher escondido. E como Gideão estava fazendo aqui, ele estava escondido num lugar que era era o lagar, que era para prensar as uvas. Ele estava lá prensando lá o trigo para poder ter alimento, porque se os midianitas vissem, ia lá, ia tomar dele, talvez ia agredir ele, fazer maldade com ele. Então o povo de Israel estava sofrendo muito com isso. E Gideão, ele era um homem que ele se considerava o mais fraco, o menor, aquele que não tinha poder, que não tinha influência, talvez aquele que não era carismático. E quando veio o anjo de Deus falar com Gideão, ele ficou assim: Senhor, por que o Senhor permitiu, quando o profeta, aliás, veio falar, mas por que Deus permitiu tudo isso vir sobre o povo de Israel? E aí vem o profeta e diz: Vem, forte guerreiro, se levanta para libertar o povo de Israel. E aí ele diz: mas eu sou o menor do meu clã, ou seja, da família, da tribo dele, O menor de Manassés, ou seja, do povo ali de Manassés, da tribo de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Olha que coisa interessante. Gideão era um homem que o profeta chama ele de poderoso guerreiro, mas dentro dele só ele sabia os medos com os quais ele convivia. Só ele sabia as lutas internas que ele travava. Mas ele não permitia ficar com fome, ele estava ali prensando trigo, porque ele tinha que dar o sustento para ele, provavelmente para a família dele também. Então, ele estava enfrentando o medo. E ali o profeta Deus chama Gideão através do profeta, E aí, as lições que a gente aprende com essa história de Gideão, Deus, ele nos trata a despeito das circunstâncias. Naquela circunstância, Deus poderia ter chamado alguém mais forte, alguém que já fosse líder, alguém que já tivesse o preparo, mas não. Deus olhou para Gideão
E Deus olhou não para a aparência de Gideão, Deus olhou para o coração de Gideão, para a mente de Gideão. Gideão era um homem puro, era um homem simples, era um homem que não tinha influência, mas era um homem puro, era um homem que tinha o coração no Senhor. E foi isso que Deus viu, por isso que Gideão, ele foi escolhido. Deus, ele não vê como o homem vê. Então, eu não sei como você está pensando aí, de repente você que já conhece a Deus, que de repente está desanimado, está pensando que você não é nada, que você não é importante, você tem a sua importância sim. Todos nós fomos chamados para adorar ao Senhor. Todos nós temos uma missão a cumprir aqui nessa terra. Não fuja da sua missão. Gideão, apesar dos medos dele, ele enfrentou, ele foi corajoso, ele acreditou no profeta, porque ele era um homem que tinha o coração no Senhor, ele tinha o coração em Deus. E ele ouviu a palavra do profeta que ele sabia que era Deus. E ele aceitou o chamado, mesmo relutante, porque ele pediu algumas confirmações. Se a gente for ver no texto, ele pediu algumas confirmações, mas ele viu que era Deus que estava falando. E ele se revestiu de coragem, de poder do Senhor. E ele foi adiante, atendeu a voz do Senhor, aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E hoje, o que é que Deus manda você fazer? Não se esconda atrás dos seus medos, atrás das suas fobias, atrás do pânico. Não se esconda. Se levante com coragem, seja corajoso, corajosa para fazer a vontade do Senhor, fazer aquilo que Ele te pediu. A gente vai continuar essa semana falando sobre a história de Gideão e a gente vai ver que Deus derramou uma unção sobre Gideão tão forte, tão poderosa, que Gideão conseguiu se tornar influente, convocando homens de Israel, e esses homens vieram para ajudar Gideão. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Mesmo que sejam poucas, ele não vai te deixar sozinho. Ele vai te ajudar, ele vai te encorajar. Então, tenha fé, tenha coragem. Hoje o Senhor te chama, independente da sua idade. O Senhor te chama. Vem após mim, vem me seguir, porque eu tenho coisa linda para fazer através de você, na sua vida, na sua família, através de você, usando a sua família, usando você. Deus te abençoe. Guarda essa palavra no seu coração em nome de Jesus.